Olha só, aqui pelo visto roubavam muita carne, porque agora colocaram alarme até nas carnes. Tá dizendo aqui, atenção, contém alarme nas carnes. Isso é novidade pra nós. Sugestão aqui de iced tea. Nossa, aqui, por favor. Olha, gente, vocês podem perceber que tem tudo na marca do supermercado. Começa aqui, ó, cereais. Tem a marca do supermercado lá embaixo. R$1,50. E vem muito mais quantidade, né? Olha, meio quilo de cereal. E aqui essas marcas mais caras, 400 gramas por 5, 6 francos. Começando mais um vídeo aqui. Estamos indo no supermercado. Ui, caiu aqui. Estamos indo no supermercado. Vou mostrar pra vocês as compras de hoje. E aí hoje a nossa missão é fazer compras com 50 francos. Se a gente vai conseguir, eu também não sei. Mas vamos tentar, né? E bora lá, vou mostrar um pouco do caminho pra vocês. Estamos chegando aqui, vamos no Lidl. Encontrei umas ofertas aqui nos prospectos. Chegamos aqui agora. Não vamos pegar carrinho porque a gente veio só buscar uma oferta de frango aqui. Eu lembro de você pegar o do pé. 5 cerejas frescas. Eu não gosto muito desse supermercado mais para fazer compras, mas às vezes tem uma oferta que vale a pena. Olha, blueberries, R$4,79. Melancias. Onde fica o freezer? Roupas também. Aqui também tem umas ofertas boas às vezes. Ai, que flash. 779. Será que já acabou o frango? Promoção do frango que eu vi. Capaz de já ter acabado. Também tem umas saladas. Um frango. Vou levar essa. Aqui encontrei umas ofertas. Frango, tá aqui 1 quilo de frango por 5, não, 700 gramas. É esse aqui, né, amor? 700 gramas por 5 francos e 89, acho que é esse. Vamos levar um desse e um desse. Vamos trocar essa salada também. Pegamos aqui também um molho de salada. Tem aqui italiano, francês. Pegamos um aqui. R$2,79. E ovos também. 6 ovos por R$3,29. Ovos caipira. Esse é caipira, né, amor? Galinhas livres. Yep. Acho que é o melhorzinho que tem.
Olha só, aqui pelo visto roubavam muita carne, porque agora colocaram alarme até nas carnes. Tá dizendo aqui, atenção, contém alarme nas carnes. Isso é novidade pra nós. Nas costelinhas também, ó. Seção de grilos. Olha, vende muita coisa aqui de verão também. Roupas, coisas de casa, bolsas térmicas. Toda semana eles mudam aqui o cardápio. Olha, cadeira de praia. Coisas pra fazer construção, olha, furadeira, tudo. E um preço muito mais em conta. Olha, gente, aqui também vende a seção de vinho. Vende vinhos muito baratos aqui também. Muito baratos mesmo. E vinhos bons, tá? Olha, esse daqui é uma delícia. Esse de Lite Molière. Esse só custa 3 francos e 79. Cervejas. Vamos pegar, acho que uma água também, né? Vou pegar um papel de toalete também, aqui é mais barato. R$4,49, 10 rolos. Folha tripla. Estamos aqui na próxima parada. Viemos aqui num tipo um shopping, né? E tem também um supermercado que a gente gosta. Também tem Coop, acho que a gente vai acabar precisando ir no Coop. Mas a gente já comprou quase tudo que a gente precisa. E o orçamento já tá diminuindo, tá? Só temos isso aqui pra bater nesse orçamento. Não sei se a gente vai conseguir. Bora lá, que ainda falta comprar água. E o que mais falta? Precisamos de leite também, né? Eu esqueci minha lista em casa, claro, né? E vamos descartar agora aqui os pets. Terminamos. Chegamos aqui no supermercado, vamos pegar água, umas coisinhas que faltaram. O que mais falta? Vou comprar café também. Eu amo esse supermercado, ele é muito limpinho, muito mais organizado. E aqui eu encontro tudo que eu preciso, né? Opção de duche gel. Seção aqui dos higiene pessoal. E esse aqui é o sistema que a gente usa. Pega o cartão lá no início. A gente pega essa maquininha aqui de preço. E a gente mesmo vai passando um produto. E já coloca aqui dentro da sacola os produtos. E no fim a gente também que vai pagar. Já mostrei um pouco aqui uma outra vez. Isso.
mostrar de novo. Seção de bebidas. Procurando aqui. Sugestão aqui de iced tea. Nossa, aqui, por favor. Vou levar um de limão também. R$1,80 o pacote de 6 águas. Águas com gás, né? Peguei aqui um suco, olha. R$3,30. Suco de maracujá. Olha, gente, vocês podem perceber que tem tudo na marca do supermercado. Começa aqui, ó. Cereais. Tem a marca do supermercado lá embaixo. R$1,50. E vem muito mais quantidade, né? Olha, meio quilo de cereal. E aqui essas marcas mais caras. 400 gramas por 5, 6 francos. Tá vendo? E aqui eu vou pegar farinha, olha. Farinha também mais barata. 1 franco, 1 quilo de farinha. Essa é a farinha que eu uso para fazer os pães. Seções de café. Gente, só uma observação. Eu sempre comento que eu gosto muito de fazer compra em supermercado. Vocês também levam em consideração, quando vocês vão fazer compra, um supermercado só pelo preço? Ou vocês também levam em consideração a organização, a limpeza, a forma que eles cuidam dos alimentos? Ou é só comigo? Porque eu também prezo muito por esse tipo de qualidade. Quais são suas exigências para escolher um supermercado? Vamos pegar um tomate agora. Falta tomate na lista. Tô tentando lembrar a lista que eu fiz. Olha aqui a seção ali do açougue, tudo bem limpinho. Aqui também tem algumas embalagens prontas. Legumes. Só tô precisando de tomate. Agora que eu tô plantando coriander, tá na promoção. Se eu não tivesse plantando, tava caríssimo. E os tomates. Nossa, os tomates aqui estão horríveis. Só porque eu tô mostrando hoje. Oferta de carne aqui, Action, 43% menos. Não tem como não comprar. E agora chegamos em casa. Diz aí, só de olhar, o que vocês acham? Se a gente conseguiu ou não bater nosso orçamento de 50 francos. Olha, gente, aqui foi nossas compras de hoje. Fomos em 2 supermercados. Fomos primeiro no Lidl, que é esse supermercado alemão, né? Que a gente encontrou lá algumas ofertas de frango, que foram essas aqui. 1 quilo de frango por, acho que são sobrecoxas de frango por 8 francos. E aqui 700 gramas de coxinhas de frango por 5 francos. E aí no outro supermercado do Coop a gente encontrou essa oferta aqui, que foi quase imperdível. Então só de olhar aqui essa seção aqui da carne, quem é daqui já vai saber que a gente não conseguiu bater esse orçamento de 50 francos, né? Porque encontramos essa promoção que não tem toda semana. E aí são 800 gramas de carne,
carne moída e ela é uma qualidade muito boa, né? No Coop. E pagamos 10 francos. Tava com 43% de desconto. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi exatamente que a gente comprou e o valor que a gente pagou. Então, aqui eu tenho a primeira listinha de compras que a gente fez, né? Compramos frango, comprei ali feijão. E meu marido também pegou aqui esses chocolates que ele gosta pra ele. E pegou também esses trenzinhos aqui que eu acho que é de camarão, que ele gosta muito. Tipo uns snackzinhos de camarão, né? E aí ele tava com desejo e comprou. E aí só no Lidl a gente gastou 45 francos. 45 e 55, né? E aí já foi praticamente todo o nosso orçamento, né? Apenas no Lidl que eu comprei essa salada, comprei aqui um feijão em lata, que o meu feijão acabou. Comprei ovos e compramos essa oferta aqui muito boa, que foi o frango, né? Porque aqui carne é artigo de luxo. E levando em consideração também que são 2 pessoas, né? Se você é uma pessoa, esse cai aí pela metade do preço praticamente. Fomos no Coop e compramos o restante das coisas que tava faltando, né? Que foi queijo, frios, né? Frios pra fazer sanduíche. Eu tava precisando de manteiga. Comprei também lá farinha. Compramos aqui essas tortillas, né? Tipo nachos pra fazer. Comprei um suco e compramos água também. E achamos lá também a oferta da carne moída, né? E aí, somente no Coop a gente também gastou 47 francos e 50. Então, passamos aí quase que o dobro, né? Que era a nossa meta de 50 francos. Mas aí, tem os prós e tem os contras, né? Porque, em primeiro lugar, fizemos essas compras. Vou colocar pra vocês aí o preço em real, tá? Podemos ter economizado na água, porque aqui a gente compra água pra cafeteira, porque a água daqui tem muito calque, né? A água da torneira, ela é pura, ela é ótima pra consumo, né? A qualidade dela, mas tem muito calque, que é ruim pras máquinas. Então a gente compra água só pra fazer café. E compramos água com gás. Então só aí, se você consome água sem gás, você pode tomar água da torneira sem problema algum, né? E economizaria na água, né? Mas a água também, ela foi baratinha. A gente pagou aqui R$1,80 em 6 pacotes. Então, 2 pacotes saiu por R$3,60. Então, você poderia estar economizando R$3,60 de água. E aí também, isso aqui a gente tem carne quase para 2 semanas, né? E aqui comprei também esses franguinhos, que vai ser o jantar de hoje. Toda vez que a gente faz compra, geralmente a gente come uma coisinha mais diferente, né? Um hambúrguer, às vezes a gente compra durum. E hoje a opção foi esses frangos empanados, né? E aí só leva no forno. E vamos comer com o restante do arroz que eu fiz ontem. Vai ser nosso jantar. E ainda saiu barato, né? Porque não foi nem, acho que 4 francos essa caixinhas aqui. E aí, fica aí essa sugestão pra vocês, né? Sim, gente, a gente conseguiria bater a meta de 50 francos. Mas aí seria mesmo só o básico do básico, né? Seria talvez só a água, um box desse de carne e a farinha e o ovo com feijão. Isso aí já daria praticamente uns 50 francos. Mas levando em consideração o final, né, que a gente comprou aí ainda bastante coisas, né? Dizem aí pra mim o que vocês acharam, barato ou caro? Lembrando que aqui a gente tá num dos países mais caros do mundo, né? E aí ainda compramos aqui um champanhe de 3 francos de litre, baratinho, né? Compramos Ice Tea, quase tudo da marca do supermercado.
E muitas ofertas de carne, né? Então, esse é o custo de vida aqui da Suíça, né? Então, gastamos aí 93 francos. Mas já aconteceu também de a gente... Ah, falta aqui também o papel higiênico que eu comprei e ainda não coloquei aqui, eu esqueci. E aí também tem sempre aquela coisa, né? Tem fim de semana que acaba o produto de limpeza e aí é sempre um gasto, porque produto de limpeza aqui é bem caro também, né? E aí tava faltando também alguns legumes, né? Tomate, salada, compramos também. E também levando em consideração que somos 2 pessoas, né? Quem tá aí na Suíça fazendo férias ou tentando economizar, vale muito a pena sim ir no Lidl, que lá você vai encontrar muitas ofertas, tá? E vai cair pela metade do preço. E ainda se você não tomar água com gás, você vai economizar mais ainda, né? Mas tudo tem um custo, né? E custo de vida aqui na Suíça, a alimentação ainda é bem caro também. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui finalizar esse vídeo. E aí, para deixar também algumas considerações finais, né? Sim, talvez pela conversão do câmbio, né? Que eu sempre coloco aí o preço que a gente gastou em francos. Franco suíço, que é a moeda local daqui. E coloco também, às vezes, converto para real, para vocês terem assim uma base mais ou menos, né? Isso tudo baseado com o câmbio de hoje, tá, gente? Porque todo dia às vezes oscila, às vezes o franco valoriza um pouco mais, ou o real valoriza também um pouco mais, né? Então, levando em consideração a isso. Essas compras que a gente fez ontem, nós gastamos 90 francos, né? 93 francos, se não me engano. E aí deu mais ou menos esse valor de 500 reais. Tem 3 anos que eu não vou no Brasil, eu sei que a inflação está altíssima, todo mundo sempre falando que tá tudo muito caro, mas assim, talvez vocês tenham uma noção, né, que a Suíça ainda é mais cara do que isso. E aí, deixem nos comentários o que vocês acharam dos supermercados. Vocês viram a diferença do primeiro supermercado que eu fui, que geralmente tem mais essas ofertas, né? Lidl, Aldi, que são os supermercados alemães que tem aqui, que geralmente eles são conhecidos por ter um pouco mais de ofertas, né? Porém, às vezes, em um deles, alguns têm marcas deles, né? Marcas alternativas de produtos. Daí você consegue economizar um pouco mais, como chocolate. Cada produto eles vendem aquela marca mais famosa, mais cara, mas eles às vezes também têm as alternativas ou não. No Coop, que é um supermercado suíço daqui, que é um dos meus supermercados favoritos, né? Tem 2, né? Tem Migros e tem Coop. Ultimamente tenho gostado muito mais do Coop. E aí é muito diferente, gente. A forma, vocês viram a limpeza, o primeiro que eu fui, não sei se vocês perceberam, podem voltar bem no início, quando eu entrei, tava assim bem sujo o chão e assim, eu vejo os funcionários, eles tentam limpar, cuidar e tudo, mas é um supermercado que geralmente tem um fluxo muito grande também, né? E é um pouco assim, um assunto um pouco delicado, né, de tocar. Esse supermercado primeiro, às vezes ele sim tem muitas ofertas, como eu já falei, né? Porém, ele tem um público um pouco diferente do Coop. O Lidl e o Aldi, eles são muito conhecidos por ter um público de imigrantes do mundo todo, né? E assim, tem pessoas que têm... eu também sou imigrante, tá, gente? Eu não tô falando mal dos outros imigrantes. Mas assim, às vezes outros países, eles têm umas culturas diferentes, né? Então tem pessoas... Uma coisa que eu fazia compras também nesse supermercado antes, né? Mas com o tempo eu fui me incomodando com alguns tipos de coisas, né? Tipo assim, nessa época do corona, tinha pessoas que pegavam um pão com a mão. Eles já colocam, às vezes, dentro de sacos para evitar esse contato, né? E aí, às vezes, a gente encontrava pessoas tocando com a mão no pão. E isso, assim, incomodava muito a gente, né? As pessoas, às vezes, de umas outras culturas, eles, às vezes, não querem descartar, não ter esse trabalho de descartar o lixo, que aqui o descarte de lixo, às vezes, é grátis, né? Plástico. Mas, às vezes, você precisa comprar umas sacolas. Somente as sacolas grandes para colocar o saco dentro. E, às vezes, custa, mas é
preço assim insignificante. E tem pessoas que mesmo assim não querem gastar esse valor. O que eles fazem, gente? Eles tiram frango, tiram carne de dentro das embalagens de plástico e colocam no lixo na frente do supermercado. E às vezes assim a gente passava, tava aquele mau cheiro, às vezes principalmente no verão, né? Moscas assim na entrada. E às vezes você entrava no supermercado e sentia o cheiro. Eu falei assim, caramba, que cheiro é esse? Eu olhava, tinha embalagens de plásticos de frango, gente. Sabe? É um absurdo. Aí esses tipos de coisas foram me incomodando, portanto, paramos mais de fazer compras lá. Mas já existem alguns produtos que eu gosto de lá, né? Eu não falo mal assim do supermercado em si, né? E eles, eu acho que, vocês viram, eu mostrei até a carne, né? Eles colocaram aquele bip de segurança, porque eu acho que também por ser frequentado por pessoas de outras culturas, né? Não vou nem deixar em detalhes isso, mas eles sempre têm muito maior esse público de furto, né? Pessoas que vão lá e furtam coisas. E isso, assim, eu até que entendo eles, né? Então, eles não têm esse sistema que você pode pagar sozinho. Agora que tá começando, mas é bem diferente, assim. O sistema não é, assim, totalmente livre, sabe? Agora que eles estão começando, né? Mas o Coop, pra vocês verem, um dos públicos maiores do Coop são mesmo suíços, né? E vocês já perceberam lá, sempre a limpeza do Coop. Eu, assim, pelo menos não vivenciei ainda de entrar num supermercado Coop ou Migros e tá, assim, aquela sujeira, aquela coisa. E eu prezo muito por esse tipo de qualidade, né? Da forma que eles cuidam dos alimentos. Então, eu sempre vejo muito que os supermercados suíços, eles têm muito mais esse cuidado com a alimentação. Eles confiam muito mais no cliente, é tanto que tem... Os dois têm esse sistema que você faz o cartãozinho, né? Não paga nada, você só tem um registrozinho no seu nome e aí você faz suas próprias compras. Você, como eu mostrei, né? Você pega lá o scan, vai escaneando cada produto, no fim você paga sozinho. Às vezes tem um controle ou outro, mas só assim por questão de qualidade do sistema, né? Então, mas isso não me incomoda. E aí eu gosto muito de ter essa liberdade de fazer as compras, né? A gente faz ali no nosso tempo e tudo, paga. Pra mim é maravilhoso, eu gosto muito desse sistema. Sem contar que também a gente ganha pontos a cada um franco. Você acumula pontos e aí depois esses pontos voltam pra você em forma de desconto. Então, diversas vezes já ganhei 15, 20%, 15, 20 francos de desconto, que às vezes já ia o preço da carne da semana, né? Então a gente economiza muito, porque seria um dinheiro que nunca iria voltar, né? Então eu gosto muito desse sistema dos supermercados suíços, né? E levando em consideração, gente, o custo de vida aqui é caríssimo, é mesmo. Todo mundo sabe. Só que tem aquela frase, né? Que quem converte não se diverte. Portanto, o custo de vida aqui é alto, sim, é um dos países mais ricos, mais caros também do mundo, né? Mas é um país de primeiro mundo, gente. É um país, assim, onde tudo funciona, sabe? Aqui na Suíça você paga tudo que vocês imaginarem é pago aqui. Porém, se você precisa, né, você sempre vai ter aquele retorno. Vocês podem ver, as ruas são bem cuidadas. Então, às vezes, assim, as pessoas, assim, elas pagam caro, taxas, né, todas essas coisas. Mas você vê o retorno, sabe? Vocês vê que o teu dinheiro tá sendo empregado em algo. Se você precisa de saúde, você vai ter a melhor tipo de saúde, tá? E educação, assim, a segurança. Então, eu acho que tudo isso, gente, não tem preço, sabe? E também levando em consideração, às vezes as pessoas falam, mas isso é muito caro, gente, como vocês conseguem? Gente, da mesma forma que o custo de vida é alto, os salários também são muito melhores. Então, por isso que às vezes aí uma família grande, né, às vezes só um pai ou a mãe que trabalham para sustentar,
eles vão conseguir sustentar suas famílias, eles vão conseguir ter acesso a alimentos básicos e de qualidade, né? Porque isso é uma coisa assim que eu acho muito interessante, gente. Tem 3 anos apenas que eu tô aqui, mas assim, eu nunca vi o preço oscilar de produtos, sabe? Tipo, produtos básicos como farinha, macarrão. Gente, são os produtos mais baratos. Desde quando eu cheguei, eu fiz muita atenção com isso. O preço da farinha nunca muda, o preço do macarrão nunca mudou. Então, uma família que tem aí, sei lá, seus filhos, 5, 6 filhos, que seja, eles vão conseguir colocar comida na mesa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, nesse país, sabe? Porque cada pessoa, não importa a classe social dela, ela vai conseguir se alimentar bem e de qualidade. Porque eu acho que alimento é uma coisa que não devia faltar na mesa de ninguém, né? E isso é muito, muito bacana, porque às vezes, assim, eu já vejo pessoas que são felizes, né? Às vezes, não tem, assim, como que eu poderia dizer? Essa ganância. Se você trabalha, não desmerecendo trabalhos, né? Mas se você tem um trabalho simples num supermercado ou numa loja de vendas, você vai conseguir ter uma vida confortável. Se você quiser comprar um carro, você vai ter seu carro. Se você quiser, paga seu aluguel, você vai, paga seu aluguel, tem sua alimentação, pode sair, curtir com os amigos se você quiser. Então, isso é uma coisa que, pelo menos no Brasil, eu lembro que quando eu trabalhava, eu ganhava um salário mínimo e assim, gente, era só para alimentação em casa e às vezes a gente ainda passava uns altos e baixos, sabe? E a gente não tinha, assim, esse poder de compras que temos aqui, sabe? As coisas é muito diferente, gente, o poder de compras. Então, isso é uma coisa, assim, muito incrível mesmo. E é isso, gente, acho que já falei demais, vou finalizar aqui esse vídeo, espero que vocês gostaram. Comentem pra mim o que vocês acharam, me fala aí o que você leva em conta para escolher um supermercado, preços, qualidade. Me conta que eu fiquei muito curiosa de saber, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!